Hyrule Warriors Age of Imprisonment. Estou jogando esse jogo que a Nintendo do Brasil mandou pra mim. Obrigado, Nintendo Brasil, por ter mandado aqui pra gente testar e fazer conteúdo. Já era pra ter feito esse vídeo aqui de primeiras impressões, galera. Eu joguei 5 horas do jogo, um pouco mais de 5 horas. Deu pra saber ali, sentir o início, sentir como é que tá essa versão do Musou mais amado da comunidade gamer, não é mesmo? Já que o Age of Calamity, jogo anterior, foi o que mais vendeu da série toda de Musou, né? Então, é um jogo que é muito aclamado, embora ele seja nicho ao mesmo tempo. Aclamado pelos fãs de Zelda, porque ele conta histórias paralelas e são canônicas da franquia, que é uma das mais populares e também mais queridas pelos amantes da Nintendo. E também nicho porque é um modo de jogo, é um estilo de jogo, é um gênero de jogo que não agrada a todo mundo. Bom, eu particularmente só gosto de Musou de Zelda. Adorei Age of Calamity e agora eu quero falar um pouquinho sobre o que eu achei de Age of Imprisonment, dessas primeiras 5 horas aí que eu joguei. Quero falar sobre como é que tá gráfico, performance, como é que tá o jogo em si. É muito Musou, é muito esmagar botão, tem um pouquinho de Zelda. Vamos falar um pouquinho, vamos fazer uma resenha aqui sobre o que eu achei sobre Hyrule Warriors Age of Imprisonment. Minhas primeiras impressões, simbora. Tig Play! Bom, galera, uma coisa que é importante saber logo de cara pra quem não conhece muito sobre essa franquia Warriors, né? Que ela começou lá no Wii U com Hyrule Warriors. Foi aí que eu conheci esse gênero Musou, né? E foi quando a Nintendo começou a fazer esse crossover entre a franquia Zelda e o gênero. Depois veio Hyrule Warriors Age of Calamity, que é baseada na história do Breath of the Wild. E agora nós temos Hyrule Warriors Age of Imprisonment, que faz parte da história de Zelda Tears of the Kingdom. Então você vai jogar a história da guerra do aprisionamento. Tudo o que aconteceu em Tears of the Kingdom lá no passado, onde a Zelda vivenciou, né? Antes da calamidade tomar conta de Hyrule, a gente vai vivenciar, experimentar e participar dessa guerra. E por se tratar de uma guerra, onde guerra você tem milhares de soldados, né, e nesse caso de monstros, nada melhor do que um estilo Musou para você sair descendo o cacete em 100, 200, 300, 500, 1000 inimigos numa fase só. E é assim que funciona o gênero Musou. Você tem o seu personagem e ele sozinho derrota numa leva sem cabeças de uma vez só. E com isso, o jogo ele se trata de um hack and slash. O que é o hack and slash? É um jogo que você vai sair apertando o botão, fazer um combinado de botão para sair algum poder específico e aí você dá um dano em área para poder derrotar a quantidade maior de inimigos. Esse tipo de jogo, esses mobs, esses inimigos que são bastantes assim numerosos no cenário, eles não são muito difíceis de derrotar. Eles estão ali mais para você sentir o prazer de dar um ataque especial e derrotar todos de uma vez e também para te atrapalhar contra aí sim um bicho elite, um bicho mais forte, que você requer um pouco mais de estratégia para poder derrotar. Então esse jogo é basicamente isso, você entra num cenário e aí vão vir diversos monstros, diversos bichos, que você vai ter que sair dando espadada, eles parecem de papel, você passa a manteiga neles fácil, mas você sempre vai ter um desafio para ir até algum local, e naquele local você derrotar algum inimigo mais elite, aí vai ter uma estratégia, às vezes você precisa utilizar um item específico, você precisa esquivar de alguma forma, enfim. E aí sim você vai ter um pequeno desafio ali e depois você prossegue e vai fazendo esse tipo de desafio. Como se trata de um Musou, né, de um gênero hack and slash que mistura a franquia Zelda, então toda a aparência de Hyrule Warriors Age of Imprisonment, ele é 100% temático Tears of the Kingdom. Então os gráficos são lindos. Artisticamente o jogo é lindo, né? Então assim, você se sente dentro do universo Tears of the Kingdom. E o grande diferencial desse jogo, pra mim e pra muitos fãs de Zelda, nem é só a questão de você jogar mais um jogo desse tema, mas sim de você ter mais da história. Então assim, se tratando desse jogo de Tears of the Kingdom, a gente vai poder jogar com o Rei Hyrule, que a gente não podia jogar isso, ele só participava da história do Tears of the Kingdom. A gente vai poder jogar com a Mineru, que é irmã do Hyrule. A gente vai poder vivenciar a parte da história que é contada muito rapidamente via memória, com várias cutscenes extensas e até mesmo in-game. A gente pode jogar com a personagem principal desse jogo, que é a Zelda, né, com os poderes que ela aprendeu quando voltou para o passado e andou junto com o Hyrule e com a Sonia, com a rainha e com o rei de Hyrule. Então te dá a oportunidade de você conhecer mais da história e jogar com personagens que você não poderia jogar. Por exemplo, você joga até com um Korok. É um Koroquinho que você acha lá e faz...
Também tem isso nesse jogo, tá? Você também acha Koroks espalhados às vezes pelo cenário. Então é interessante esse jogo porque você entra mais na história e você tá mais perto de certos personagens que você queria saber mais sobre ele, né? Ter mais aprofundado ali a história daquele personagem. Um exemplo, tá? Pra quem jogou Tears of the Kingdom sabe que os campeões, eles são meio genericão, né? Eles têm uma máscara, né, que você não consegue ver quem são eles de fato. Eu não tô falando dos campeões que você joga no presente com o Link, eu tô falando dos campeões do passado, que morreram na Guerra do Aprisionamento, né? Nesse jogo, eles tiram a máscara. Então eles se transformam em personagens de fato. Você sabe quem é eles ganham uma identidade, né? E novos personagens são introduzidos na história justamente porque cabe. Então no termo de história, narrativa, cutscene e jogabilidade com personagens que você nunca imaginou jogar, esse jogo é um presente, é um prato cheio, né? Só que aí entra a jogabilidade. É uma jogabilidade que não é pra todo mundo, que não agrada todo mundo. Como é que ela funciona? Você basicamente só usa o botão Y e X, né? Um combo, você pode fazer um combo inteiro de apertar o Y 5 vezes e um combo de você apertar YX, YYX, YYYX, YYYYX. Então é sempre assim, ou Y todo, ou comando Y com X. E cada combinação dessa dá um ataque diferente, dá uma série de ataques diferentes. Que aí você vai usar a sua estratégia, óbvio, para poder aplicar ali nos inimigos. Além disso, tem alguns golpes especiais, né? Esse jogo trouxe o golpe em dupla, que é bem legal. Você chega perto do seu amigo ali que tá ali do lado, você aperta o L, aí eles dão a mão assim e começa um ataque mega forte ali, mega poderoso. E tem outros ataques específicos, especiais, de acordo com o personagem que você tá. Então assim, a variedade de golpe é interessante, né? O moveset, né, é interessante, só que é um jogo de sair apertando o botão, tá? Não é um jogo de muita estratégia. É um jogo mais de você sentar, relaxar e matar um monte de gente ao mesmo tempo e se deliciar com isso, do que realmente ter um grande desafio. E pra mim esse é um ponto negativo de Hyrule Warriors Age of Imprisonment. Ele é um jogo muito fácil. Ok que a maioria da parte que eu joguei foi uma parte mais tutorial, foram um pouco mais de 5 horas, é pouco, né? E aí, isso é ruim, porque parece que, pô, você é muito OP. Você sai apertando o botão e mata todo mundo, até mesmo os monstros que são elite, ou os chefes finais de cada parte que tem chefe, né? Isso eu achei um pouco zoado, porque tinha que ter uma dificuldade um pouco a mais, porque o grande segredo do Musou é você chegar lá numa parte e ver um cara que é muito, muito difícil de matar. Por quê? Porque o moveset dele, ele te dá poucas oportunidades, poucas aberturas pra você acertar o ponto fraco dele, né? Quase que uma luta de Dark Souls, né? Como é que é uma luta de Dark Souls? Quando você vai lutar contra um chefe, como é que é? Você tem que estudar o movimento do inimigo, né? E aí esquivar, atacar no momento certo, quando ele dá aquela brechinha certa, sabe? Então, o Age of Imprisonment, os inimigos elites, eles te dão muita brecha, muito mais do que os outros dois jogos da franquia anterior, né? Então assim, isso eu achei um ponto negativo, ele poderia ser um pouco mais difícil, é um jogo muito facilitado, né? E aí como você já mata todo mundo de uma vez só, quando chega no Elite ele é fácil, às vezes cansa, às vezes enjoa. Um outro ponto negativo, eu acho que são as quests, porque esse jogo é assim, ele abre um mapa, você tem várias quests pra fazer. Quests principais, que você vai para um mapa fazer, quests secundárias, você tem que catar alguns itens que você vai ganhando de acordo com... você vai explorando o mapa, e algumas quests também secundárias de exploração de mapa, que você vai fazer basicamente a mesma coisa que você fez na quest principal. Exemplo, eu fui lá pra Terra dos Gorons, e aí na Terra dos Gorons eu precisei ajudar um Goron X e derrotar um inimigo Y, né? Só que isso é um mapa grandão, vai acontecendo várias coisas ao mesmo tempo. Eles pegam esse mapa grandão que vai acontecendo isso e várias outras coisas, dividem em pequenas missões naquela área pra fazer a mesma coisa. Ajudar aquele Goron e derrotar aquele chefe. Não faz muito sentido pra mim eu ter que fazer a mesma coisa de novo, só que reduzido numa outra área como uma missão. Isso é meio estranho. E aí você pode aumentar a dificuldade, você pode botar no difícil ou no muito difícil. Só que qual é a diferença? A vida do personagem. E aí fica chato, porque aí teu boneco bate, e aí demora pra baixar a vida, mas você conseguiu achar o ponto fraco do inimigo e bater nele, não muda. Ele não fica mais sagaz, sabe? Ele não te dá menos brecha, menos abertura, não. Ele simplesmente tem mais vida. Então esse difícil, muito difícil pra mim é meio zoado, porque, ok, você vai ter que upar, você vai ter que melhorar suas armas, que tem isso nesse jogo, né? Podia ser
o difícil, a inteligência artificial dos inimigos poderiam ficar melhores, e não acontece isso, né? Um outro ponto muito positivo desse jogo é que no Age of Calamity já tinha, no Age of Calamity você podia controlar as Divine Beasts, né? E isso era uma fase que era completamente diferente do sair dando porrada. Eu achava isso muito maneiro, parecia que você estava controlando o Megazord. Nesse jogo tem um personagem específico que ele pode... Ele vira um humanoide, ele corre, ele voa, ele dá pirueta, ele é louco. E aí tem uma fase que você vai voando, então o jogo vira tipo um Star Fox, tá ligado? Parece o Star Fox de Zelda, sabe? Temático, é muito maneiro, a fase é muito legal. Vira tipo um jogo de navinha mesmo. E eu acho isso muito bacana nos Hyrule Warriors pra poder dar quebrada. O primeiro do Wii U não tinha isso, mas o Age of Calamity tinha. Então você consegue dar uma quebrada ali no estilo de jogo, né? Estilo de fase. E isso eu achei um ponto bem positivo, bem divertido. Um outro ponto importante de tocar é gráficos e performance, né? Esse jogo claramente ele não usa o poder total do Nintendo Switch 2. Ele é um jogo que foi desenvolvido para o Switch 1 e foi migrado para o Switch 2 para utilizar só a melhoria de hardware dele. Mas não usa, por exemplo, inteligência artificial. Então, no termo de resolução, esse jogo roda, sei lá, 1080p, eu não sei especificamente. Mas ele não roda 2K, 4K. Então, às vezes, você sente que tá um pouquinho embaçado, né? Serrilhado nem tanto, mas quando você joga no modo portátil, você não tem tanta diferença assim. Embora não esteja 1080p na telinha, né? Ele é um jogo bem agradável de se jogar visualmente. Ele não é feio. Não fica explícito na sua cara que tá serrilhado ou tão mega embaçado, não. Mas você percebe que a resolução dele não é tão alta quanto de outros jogos, porque ele não usa DLSS. Ele não usa inteligência artificial para poder melhorar a resolução. Mas é um jogo que roda muito bem, tanto na dock quanto no portátil. Agora, o FPS é 60, é liso, é delícia. Às vezes cai, sei lá, 3, 4 FPS. Para 55, 54. Mas assim, o jogo é delícia, a performance dele é linda, é redondo, sabe? Diferente de Age of Calamity, que sofria muito de performance. Eu cheguei a zerar as FPS no Age of Calamity quando eu joguei. O jogo travou, realmente. Ele travou e saiu lá na frente, porque eu fiz tanta coisa na tela com a Mifa, que, tipo assim, explodiu tanta coisa, água pra tudo quanto é lado, que o jogo travou e voltou lá na frente. Ele zerou a FPS. Loucura, foi loucura. Esse não, esse é redondo. Ele só cai pra 30 se você jogar co-op local, né? Mas se você jogar, assim, a campanha normal, 100 FPS lindo, assim, delícia. Então, assim, pra você jogar ele, seja no modo portátil na dock, na questão do visual e performance, ele é anos-luz melhor do que o Age of Calamity. Então esse foi um improvement que teve, que poderia ser melhor, uma melhoria que teve, mas é muito agradável jogar, a performance dele é muito agradável mesmo. Então assim, pra poder resumir aqui essas primeiras impressões de Hyrule Warriors Age of Calamity, galera, basicamente eu gostei muito do jogo, porque eu gosto muito da história de Zelda, eu gosto muito da franquia de Zelda, e eu acho muito interessante você conseguir jogar com outros personagens e saber da história deles mais a fundo. Isso é um ponto positivaço, né? E eu gosto de vez em quando de sair dando porrada, né, descer o cacete, deitar 100 Bokoblins de uma vez só com a Zelda. Eu acho legal. Eu acho interessante você jogar com personagens que você não tem a oportunidade de jogar na franquia original, né? E às vezes você quer só se estressar, então você anda dando porrada, mesmo que seja fácil, é legal. Mas um ponto negativo pra mim é a dificuldade. Eu acho que tinha que ter um pouco mais de desafio. No momento que tem os chefes, mais desafio. Nos monstros elites, mais desafio. E um ponto importantíssimo, que tinha no Hyrule Warriors 1, tinha no Age of Calamity e ainda não vi aqui. Eu acho que podia variar um pouco. Beber mais de Zelda, né? Nesse Age of Empires, pelo menos o início não tem. Tipo, achar uma porta escondida. Achar um baú escondido que tem uma chave pra beber uma porta escondida pra achar um item escondido. Fazer um puzzle, né? Qual o puzzle? Ah, você vê um negócio ali, pra você abrir aquela porta pra próxima parte, você tem que fazer um puzzle. Faz um puzzlezinho ali, nem que seja mais simples, pra você avançar e assim descer o cacete quem tá dentro daquela sala. Faltou isso. Faltou mais elementos Zelda dentro do Musou. Eu não quero que o Musou vire Zelda, mas como é um Zelda, eu acho que tinha que ter um pouquinho mais de elemento, né? Tipo, um pouquinho mais de quebrar a cabeça, que é tradicional da franquia Zelda, pra você fazer alguma coisa ali, passar de alguma parte ali. Isso tem no Hyrule Warriors 1. Hyrule Warriors 1, você tem a bomba, né? Você tem sala que você só acha se você explodir ela com a bomba, que é típico da franquia. Pelo menos no início de Age of Prisma faltou isso. Deixa eu zerar pra poder saber direitinho, depois eu trago um review pra vocês, beleza? Então é isso, galera. Essas aqui foram minhas primeiras impressões de Hyrule Warriors Age of Calamity. Eu gostei bastante do jogo, tá? Tô me divertindo jogar, vou zerar, porque eu gosto desse tipo de jogo. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais como funciona Hyrule Warriors e o que esperar desse jogo, né?
Eu acho que é um jogo muito bem-vindo pro Switch 2, é um exclusivo de Switch 2, então também é um ponto a ressaltar, pra quem tem o Switch 2 e quer jogar jogos que só tem nesse console, é um exclusivo. E se você gosta de Zelda, né, eu acho que vale a pena você dar uma oportunidade, porque é um prato cheio pra história do jogo e pra você jogar com personagens que você nunca jogou, né? Acho que vale a pena você nunca testou o Musou, viu esse vídeo aqui agora e se interessou um pouquinho, ficou interessado um pouquinho, vale a pena você talvez apostar nesse primeiro Musou e acaba jogando um jogo exclusivo pro seu Switch 2 que você comprou, afinal, você quer jogar jogos que utilizem, né, o recurso do Switch 2, que seja exclusivo pro Switch 2, então acho que é uma boa pedida sim, por enquanto. Minhas primeiras impressões são positivas, então vamos esperar mais um pouquinho e eu faço um review pra vocês, tá? Mas deixa aqui embaixo o que vocês acham sobre isso, se inscreve no canal se não é inscrito, me segue nas redes sociais, @canal de gameplay no Twitter, Instagram e no Threads, e segue o canal Diga Ofertas, lá tem sempre promoção de vários jogos, tá? Inclusive Hyrule Warriors e Imprisonment já teve promoção também, e vai cada vez mais sair promoção pra vocês pagarem mais barato no jogo, tá? Eu vou deixar o link dele também aqui na descrição, pra você quiser comprar a mídia física nacional ou a mídia física importada. É isso, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, um abraço. Fui!